Meu nome é Paulo Roberto, sou enfermeiro há 20 anos e trabalho na saúde, na urgência e emergência, né, terapia intensiva e pronto atendimento. Isabel, na verdade eu não escolhi a enfermagem assim de primeira mão, né? É coincidência assim, eu exerci como técnico de enfermagem e depois eu fiz a graduação. Mas foi uma situação assim que eu trabalhei numa escola de saúde, né, ofereci os cursos de técnico de enfermagem e de auxiliar de enfermagem. E lá eu tive afinidade, tive um contato mais próximo à saúde, digamos assim. Então, depois disso, me despertou o interesse em fazer a graduação, onde fiz e comecei a atuar já como enfermeiro, né, em unidade de pronto atendimento. O melhor momento da minha carreira, eu pude perceber quando eu consegui realmente prestar um trabalho que eu esperava, né, prestar, né, uma assistência de qualidade. Então, para isso, eu fiz cursos de pós-graduação na minha área já de atuação, né? Então, sou pós-graduado em urgência, trauma e terapia intensiva, e isso me deu uma base muito boa para continuar prestando meu trabalho lá na ponta, quando o paciente realmente precisa de uma assistência, né? Quando corre o risco de vida, né? Um preparo maior para atender esse paciente e ter um bom êxito, né? No final do atendimento. Né? Nessa área, né, de urgência e emergência, o tempo de decisão ele é muito curto. E naqueles momentos é que a gente percebe a diferença da segurança da pessoa naquela prestação daquele serviço. Porque se você erra, você pode ter aquele trabalho fracassado, pode ter uma vida perdida naquele momento. Então, esse momento de decisão é muito importante e tem que ser tomado de imediato e de forma assertiva. Hoje, a gente vê que a equipe não é tão coesa, é muito flutuante, até pela precarização do trabalho, especificamente da enfermagem. Então, é difícil se fixar uma equipe que tenha essa expertise naquele momento de urgência e emergência. E isso faz muita diferença, porque nesse tipo de atendimento, nem sempre o médico é o condutor da situação. E muitas vezes ele realmente não é o condutor, porque às vezes por experiência mesmo, é aquela pessoa que está chegando ou recém-chegado naquele serviço e que está para aprender com a equipe. Então, a equipe, essa coesão da equipe, esse trabalho a longa data da equipe, né, mais coesa, faz muita diferença na hora desse atendimento, onde a vida do paciente está em grande risco. Você tocou num ponto muito interessante que, na maioria das vezes, estas situações de agressões, elas são veladas ou passam de forma naturalizada, é normal, faz parte daquele acontecimento porque a família estava estressada, o paciente estava em risco de vida, e aí você sofre vários tipos de agressões, desde o início do atendimento, por agressão verbal, xingamentos, né, e a pressão psicológica da própria situação. Então, isso tem que ser muito melhorado, faz parte do cotidiano e que as pessoas não percebem, às vezes, que você está sendo agredido naquele momento e leva por outra condição, de que era um momento de estresse. E, às vezes, você é agredida por situações corriqueiras que não precisaria estar presente ali aquele tipo de agressão. Como eu disse, faz parte, é muito comum as agressões verbais, né, os xingamentos, e que às vezes você não leva em consideração. Mas isso, né, eu acho que desde sempre a gente sofre esse tipo de agressão. Mas a que mais me marcou foi uma ameaça real de vida, inclusive recentemente, né, tem menos de 30 dias. Foi uma agressão em que eu atendi um paciente que ele se adentrou para a unidade com uma ficha que foi realizada com a intenção simplesmente de visitar o pai que estaria naquele local. Né? Ele não estava doente, ele fez a ficha porque ele encontrou esse meio, esse mecanismo mais fácil para se adentrar na unidade. E é um paciente que é muito conhecido da instituição, ele é assíduo lá.
né, ele frequenta muito por outros motivos, por outras questões reais de saúde dele. Mas especificamente nesse dia ele não era o paciente. Mas já dentro da unidade, com a ficha que ele fez, atendido, ele simulou uma crise convulsiva, né? A mãe estava junto, presente, e me abordou. Meu filho está passando mal, você avalia para mim? Né, ao chegar, já percebi que não se tratava de uma crise convulsiva que ele estava simulando. E aí eu chamei pelo nome, né, e falei para ele parar com aquela cena, porque a mãe estava preocupada e que realmente ele não estava em crise convulsiva, né, e para ele parar de fazer a mãe sofrer tanto naquele momento. E, de repente, ele se levanta, não estava em crise convulsiva mesmo, ele se levanta e contesta, né? Eu tenho vários áudios ele dizendo da saúde dele, do histórico de saúde dele, que você me conhece, sabe que eu tenho problema de saúde, e você falar que eu estou simulando. Aí, sim, naquele momento eu tentei contornar a situação. Não, então esquece, não aconteceu nada, tá tudo bem. Aí ele fez algumas ameaças legais, né, de acionar a polícia, de fazer boletim. Tudo bem, né? Assim, se sente no direito, claro que deve fazer. A via legal chegar, né, a alguma conclusão. Mas ele não fez isso. Passou, aconteceu no plantão diurno, então passou o meu plantão, fui para casa. No dia seguinte, a minha colega me aciona, reportando uma situação que esse paciente esteve na unidade, isso já no plantão noturno, mais precisamente 1h20 da manhã, sabe? Me procurando com outros colegas dele, comparsas, né? E que supostamente armado, queria entrar na unidade, queria forçar a entrada na unidade, e ele demorou a ser convencido de que eu realmente não estaria no plantão naquele dia. E como a gente sabe, assim, historicamente, a gente sabe que ele tem envolvimentos com situações ilícitas, né? E eu fiquei muito preocupado, né? Então eu me afastei do serviço porque foi uma ameaça real. Registrei boletim, né? Mas eu fiquei muito preocupado. Isso me trouxe uma ansiedade muito grande porque é um ambiente que para mim a partir daquele momento não era mais seguro a continuar trabalhando lá, né? Então, em decorrência desse episódio, eu tive que, inclusive, mudar de setor de trabalho. É outra ansiedade, porque, como servidor público, isso é muito burocrático. Né, assina muitos papéis, passa por vários setores né, do serviço para autorização, a captação de vagas disponíveis competentes para o meu perfil. Isso gera um certo estresse, ansiedade maior. Eu mudei de setor, estou em outro lugar, mas não isento da violência. Inclusive pelo próprio, tem grande risco, entendeu? Porque ele é um frequentador assíduo desses serviços de urgência e da psiquiatria. Então eu saí de um serviço de urgência, de UPA, e fui para um serviço de urgência. Aliás, esse não é de urgência, mas é da psiquiatria. Urgências psiquiátricas, às vezes, a gente atende. Então, é um paciente passível de um contato futuro. Você dorme de noite, Paulo? Durmo. Dorme. Durmo. Graças a Deus, eu tenho sono bom, eu durmo bem. Apesar dos problemas, eu consigo conciliar essas situações. Olha, Isabel, eu não posso omitir um acolhimento institucional do setor, né, da unidade. E o pessoal né, se comoveu, né, me ligava, passava mensagem, mas eu acho que é muito pouco, porque naquele momento eu passei por um estresse, né, uma ansiedade muito grande e assim, não me apresentaram alternativas de trabalho ou de acompanhamento, né, psicológico, assim, compatível com o que eu estava passando naquele momento. Então eu tive um outro estresse para saber qual seria o meu destino na rede municipal, no caso. Para onde eu ia
trabalhar, onde eu iria trabalhar, o que eu iria fazer, né, setores, porque quando se trata de rede, o perfil profissional, o vínculo, porque tudo isso interfere. Por exemplo, o meu vínculo não permite que eu trabalhe numa assistência primária, pela carga horária. Então, assistência direta à atenção primária eu não poderia, seria as unidades básicas, postos de saúde, né? Hospital também tem, porque tem, mas não, vagas né, para o meu perfil profissional também não foi ofertada de imediato. Então, no final desse afastamento médico que eu tive, me sobrou uma única possibilidade, que foi onde eu estou hoje. Então, assim, não teve, eu achei que poderia ter sido melhor, um apoio melhor, ajudar a decidir juntos. Isso realmente ficou bem ausente. É uma cena chocante, né? O impacto de imediato para quem está vendo, puxa, o que foi isso? Será que foi um acidente de moto? Mas as características das lesões você já percebe que pode ter sido uma agressão física grave, na face, né? Então é muito impactante. Para a vítima, principalmente, ela se preocupa com a autoimagem, né? E de repente uma cicatriz imensa no rosto. Então já tem isso, essa preocupação com a autoimagem. Quando não deixa sequelas graves que podem ser desde neurológicas, né, a psiquiátricas mesmo, transtornos mentais que podem surgir em decorrente desse tipo de agressão. O que é muito comum, infelizmente é muito comum, eu acho pouco revelada para a sociedade. Então eu acho que precisa de uma manifestação maior por parte da sociedade, uma conscientização das instituições, dos profissionais, de que qualquer tipo de agressão que acontece, principalmente quando esse tipo de agressão é reincidente ou persistente, alguma ação tem que ser feita no sentido de atenuar esses casos, essas situações de violência. Porque o ser profissional da enfermagem, assim, eu aconselho porque não necessariamente você vai trabalhar com atendimento direto ao público, né, na urgência. Então, a enfermagem ela tem um leque muito grande de atuação, né, desde a assistência direta como o empreendedorismo, que é um caminho muito interessante. E auditorias tem um leque grande. Eu acho que se a pessoa definir o perfil de atuação, pode sim se sair bem na enfermagem.